Bom dia. Resolução de lista de exercícios subgrupos. Então, eu vou selecionar alguns exercícios aqui e resolvê-los. Vamos começar com esse primeiro que está escrito aqui. Considere esse conjunto x igual a um conjunto de 6 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí a gente vai definir uma operação nesse conjunto aqui. X estrela y vai ser igual ao mínimo entre x e y. Então, por exemplo, aqui ele fala calcule 3 estrela 5. 3 estrela 5 é igual a simplesmente ao mínimo entre 3 e 5. E qual é o mínimo entre 3 e 5? É igual a 3, né? E outro exemplo que ele pede aqui é 6 estrela 2, né? Isso aqui é o que? É o mínimo entre 6 e 2, e obviamente é igual a 2, porque qual é o mínimo entre dois números? É o menor dos dois números, né? Então eu estou só escrevendo aqui o menor dos dois números, nesses dois exemplos. Agora eu vou apagar porque são exemplos muito triviais. Agora, existe um elemento neutro? Pergunta. Então lembra que é, elemento neutro, né? Quando você tem uma operação E é elemento neutro, se acontece que x estrela E tem que ser igual a x para todo x, e também E estrela x também tem que ser igual a x para todo x. Agora, nesse caso aqui particular, a gente tem uma coisa que ajuda, que é essa operação é comutativa. Comutativa. O que é que significa comutativa? Que x estrela y é igual a y estrela x para todo x e y no conjunto x. Isso é o que é que significa a palavra comutativa, significa isso. Que dois elementos quaisquer comutam. Por que comutam? Porque, eu vou escrever aqui, mas é claro, né? Porque é claro que o mínimo entre x e y é igual ao mínimo entre y e x, certo? Porque se eu quero saber qual é o menor dos dois, não importa em qual ordem eles estão. O menor é o menor, certo? Então, se trata de uma operação comutativa. É uma operação comutativa. Agora, eu vou apagar aqui, porque isso não é muito relevante o que eu escrevi aqui. É só para lembrar o que é que significa comutativa, né? O que você deveria lembrar já. O que é que significa que uma operação é comutativa, certo? E por que isso é importante? Porque aqui na definição de elemento neutro, o que eu escrevi aqui é a definição de elemento neutro, né? Aparecem duas condições. Mas é claro que se a operação é comutativa, então essas duas condições são a mesma condição, porque x estrela e estrela x são iguais. Então, a gente tem que fazer só a gente não precisa se preocupar sobre a ordem dos elementos. Então é por isso que é importante observar que a operação é comutativa. Agora, a pergunta é, existe um elemento neutro, E, né? Esse elemento E. O que é que ele deveria, vamos escrever aqui, o que é que ele deveria verificar? Ele deveria verificar que x estrela E tem que ser igual a x para todo x. Mas o que é isso? Isso significa que o mínimo
entre x e e, né, é igual a x para todo x, certo? Então a pergunta é, existe um elemento nesse conjunto x aqui, tal que cada vez que você faz o mínimo entre ele, esse elemento, e qualquer outro, me dá sempre aquele outro, né? Se você faz o mínimo entre e x, me dá sempre x para todo x. Existe um tal elemento? E a resposta é sim. Qual é esse elemento? Sim, e igual a 6. Ele verifica essa condição. Por que verifica essa condição? Porque se eu faço x estrela 6, isso é igual a quê? É o mínimo entre x e 6. Mas lembra que x é um desses 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O x é um desses 6 elementos. Então é claro que o mínimo entre um x qualquer desses e o 6 é igual a x. Por quê? Porque x é menor ou igual a 6. Porque sendo que x está aqui dentro, né? X é menor ou igual a 6. Então, ele é o mínimo entre x e 6. Então, a resposta é sim, né? Sim, existe o elemento neutro. Quem é esse elemento neutro? É e igual a 6. Então a resposta é sim, existe esse elemento neutro, é e igual a 6. Agora, é único? É outra pergunta do exercício. É claro que ele é único, né? Primeiro porque a gente mostrou que é, quando existe um elemento neutro, ele é sempre único, né? Para qualquer operação, na verdade. Mas também, nesse caso, você percebe que é claro que ele é único, porque para ser elemento neutro, ele tem que verificar essa condição. Então, ele tem que ser o maior de todos, né? Porque se, por exemplo, por que 5 não é elemento neutro? Porque 5 estrela 6 é igual a 5 e não é igual a 6, certo? Então, para ser elemento neutro, 5, ele teria que verificar aquela condição. Mas se você quer uma demonstração formal disso, só para fazer uma demonstração assim, mas eu já mostrei isso, né? A unicidade do elemento neutro é uma coisa que eu já mostrei numa das aulas teóricas, mas vamos demonstrar aqui. E igual a 6 é elemento neutro. Elemento neutro. É único? Sim, porque se E' é outro elemento neutro, então, como é que eu fiz para demonstrar? Vamos pegar a operação E entre E e né? Por um lado, isso aqui tem que ser igual a E, porque E' é elemento neutro. Por outro lado, tem que ser igual a E', porque E é elemento neutro. Você entende que eu pego essa operação aqui. Agora, lembrando que E é elemento neutro, é claro que isso aqui vai ser igual a E', esse produto, né? Agora, por outro lado, lembrando que E' é elemento neutro, esse produto vai ser igual a E, né? Quando eu falo produto, mas eu quero dizer operação, né? Esse aqui não é um produto no sentido usual, né? Só que a notação é mais multiplicativa do que aditiva, porque uma estrela lembra mais de uma multiplicação do que de uma soma, né?
Mas isso é só notação. Eu estou usando uma estrela, eu poderia usar qualquer outro símbolo, né? Você tem que lembrar sempre que o símbolo que a gente usa para operação é uma notação, é uma coisa que não tem nada a ver com a natureza da operação, né? A gente que escolhe a notação. Então é único, sim. Aí eu mostrei aqui que ele é único, porque eu peguei outro e linha, mostrei que tem que ser igual a E, né? Certo? Então, aqui para terminar aqui, implica que E é igual a E', né? Que se eu pego outro elemento neutro, eu chamo de E', então E', na verdade, tem que ser igual a E. Então, isso é a unicidade do elemento neutro, né? Agora, com essa operação, X é um grupo? Pergunta interessante, né? Porque a gente viu a definição de grupo, fez algumas coisas com grupos, né? Então, pergunta, X, com essa operação estrela, é um grupo? Então, uma maneira de ver isso é simplesmente, por exemplo, bom, é uma maneira longa, assim, mas é, você lembra da tabela da multiplicação, né? Nesse caso, seria a tabela da operação. A cada vez que você tem um, uma operação, um conjunto com uma operação, você pode construir a sua tabela a tabela da operação, né? Então vamos ver aqui. Tem 6 elementos, né? Tem 6 elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Aí a gente pode fazer isso. Rapidamente, né? Eu vou construir uma tabela aqui rapidamente. E aí, isso não é preciso para resolver o exercício, né? Mas é só para você se acostumar a, quando você tem uma operação, construir a sua tabela. Eu vou fazer isso mais uma vez nessa aula de hoje, para você perceber a utilidade disso, porque cada vez que você tem uma operação, é bom você perceber que existe é, o que é uma operação? É simplesmente você pegar dois elementos e devolver um terceiro elemento a partir desses dois. Então, por exemplo, aqui, 1 dá 1, né? Porque lembra que nesse caso a operação dá o mínimo entre os dois. Então, 1 é 2 dá 1, 1, né? Agora, qual é a operação entre 2 e 1? É 1, entre 2 e 2 é 2, e aí depois é 2, 2, 2, 2. Aqui me dá 1 também. 3, operação com 2 me dá 2, porque é o mínimo, né? 3 operação com 3 me dá 3. E depois 3 com 4 me dá 3, porque é menor que 4. 3 com 5 me dá 3. E aqui me dá 3. Aqui 4 com 1 me dá 1. Então você entendeu a ideia, né, dessa tabela. 1 com 2 dá 2. Não, 4 com 2, né, dá 2. 4 com 3 dá 3. 4 com 4 dá 4. E depois 4, 4. Né? 5 com 1 dá 1, 2, 3, 4, 5, 5. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então essa que é a tabela da operação, né? Você vê que é uma tabela simétrica em relação a essa diagonal aqui, porque a operação é comutativa. Ou seja, você tem um 2 aqui, então no seu simétrico também tem um 2. Né? No seu simétrico aqui tem um 2, porque a operação é comutativa. Tem um 3 aqui, no seu simétrico também tem um 3, né? O simétrico em relação a essa diagonal principal aqui, obviamente, né? Etc, etc, né? É uma operação comutativa e aqui você vê que todos os números aparecem nessa linha aqui e também nessa coluna, né?
porque a gente já viu que 6 é o elemento neutro, então 6 multiplicado, entre aspas, né, operacionado com qualquer um dos outros, me dá aquele que eu estou multiplicando, né? Por exemplo, 6 por 1, 6 por 2, 2, 6 por 3, 3. Elemento neutro significa isso. Aí eu falo 6 por 3, 3, mas eu não quero dizer multiplicação, eu quero dizer 6 operação 3. Me dá 3 nesse caso, né? A notação, se é multiplicativa, então é natural falar 6 por 3 em vez de 6 operação 3, né? É uma operação que você acabou de inventar, esse aqui, né? Agora, para responder a pergunta do exercício, né, esse exercício é mais para revisar algumas coisas, né? Mas para responder a pergunta, se com essa operação x é um grupo, a resposta é não, porque se você lembra, quando eu dei a definição de grupos, tinha a existência dos inversos, né? Então, para existir um inverso, o tem que acontecer nesse caso? Por exemplo, se eu olho aqui o 3, tem que existir um elemento que é o inverso de 3, né? Ou seja, o que seria um inverso de 3? Seria um elemento que eu posso chamar de B, né? Tal que 3 operação B seja igual ao elemento neutro. Mas o elemento neutro é 6 nessa operação aqui, nesse conjunto aqui com essa operação. O elemento neutro é 6, né? Então, só que a gente viu aqui na tabela que se você vai ver quais são os elementos do tipo 3 estrela B, são esses elementos aqui, né? 3 estrela 1, 3 estrela 2, 3 estrela 3, 3 estrela 4, 3 estrela 5, 3 estrela 6. Nenhum deles é igual a 6, né? Não. Ou, de maneira mais simples, você pode observar que 3 estrela B, sendo que é o mínimo entre 3 e B, é sempre menor ou igual que 3, né? Não pode ser igual a 6, porque é sempre menor ou igual a 3, sendo que é o mínimo entre 3 e B, por definição da operação, né? Então, não existe o inverso de B. Quem é um elemento que admite inverso? Um elemento que admite inverso, na verdade é o único, é o 6, é o próprio elemento neutro. Nessa operação aqui, o único elemento que admite inverso é o próprio elemento neutro. Obviamente, o elemento neutro sempre admite inverso, e qual é o inverso dele? É ele mesmo, né? Então, o inverso de 6 é o próprio 6, nessa operação aqui. É o único elemento que admite inverso. Por quê? Porque se você olha as linhas dessa tabela, o 6 não aparece, ele aparece só na última linha. E analogamente, se você olha para as colunas, o 6 só aparece na coluna do 6, né? Então, a gente fez esse exercício para revisar um pouco sobre as coisas, né? Que tem a ver com operações. Aí vamos continuar. Eu não vou fazer todos esses exercícios. Esse aqui, tem alguns que eu já fiz, ok? Por exemplo, esse aqui é interessante para fazer. Então vamos escolher um aqui. Sim, vou pegar esse aqui só porque é mais interessante. A gente está no conjunto dos números complexos. Você lembra que os elementos deles são A mais IB, tal que A e B são números reais, e I é informalmente definido como a raiz quadrada de menos 1, e, em outras palavras, a única coisa que você tem que lembrar sobre o I é que I ao quadrado é igual a menos 1, né? Agora, as operações entre números complexos seguem naturalmente das propriedades usuais de produtos entre expressões, polinômios, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você faz A mais IB, né?
multiplicado por C mais I e D. Então isso é simplesmente o que você faria para qualquer operação entre produto entre polinômios. Isso vai dar AC, né? Eu estou multiplicando os primeiros dois, mais, aí eu multiplico o primeiro aqui pelo segundo, né? Então vamos colocar I aqui, IAD, né? Mais, agora eu multiplico IB por C, né? IBC mais, e aí eu multiplico IB por ID, né? Aí vai me dar I ao quadrado BD. Mas agora a gente lembra que I ao quadrado é igual a menos 1. Então esse I ao quadrado aqui é igual a menos 1, na verdade, né? Então como é que eu posso escrever tudo isso de uma forma mais bonitinha? É AC menos BD, que seria essa última parte aqui, eu juntei aqui no começo com AC, né? Para fazer o quê? Para poder isolar a parte que multiplica I. Mais I multiplicado por AD mais BC, né? Então você vê que como funciona a operação nesse conjunto aqui dos números complexos. Você faz os produtos, aí a cada vez que aparece um I ao quadrado, você substitui o I ao quadrado por menos 1, né? É assim que funciona a operação nesse conjunto aqui. Bom, agora, então a gente tem uma operação, né? A gente tem uma operação que é o produto entre números complexos, multiplicação, né? Agora vamos considerar esse elemento aqui. Considere y igual a 1 mais I raiz de 3, tudo dividido por 2. Calcule a sua ordem multiplicativa. Calcule a sua ordem multiplicativa. Então, ele é um elemento de um conjunto que tem uma operação que é o produto, né? E a gente sabe que o que é a sua ordem multiplicativa? Ou seja, o menor inteiro positivo m tal que y elevado a m é igual a 1. Nesse caso aqui, a operação é a multiplicação, então a notação é multiplicativa, né? O elemento neutro é o 1, que é um elemento desse conjunto C, né? 1 pertence a esse conjunto C, porque você escolhendo A igual a 1 e B igual a 0, né, vai me dar exatamente o elemento 1. Então, como é que eu faço isso? Simplesmente, eu começo a fazer as potências de y. Por exemplo, y ao quadrado, né? Isso vai me dar o quê? Y é esse elemento aqui, né? Você tem que levar ele ao quadrado. Então, você pode elevar o numerador ao quadrado. E o denominador também, que dá 4, né? O denominador elevado ao quadrado. Então, aqui é só aplicar ao quadrado de um binômio, né? Vai dar 1 mais 2i raiz de 3, mais o segundo elevado ao quadrado, né? Então, 3i ao quadrado. Mas i ao quadrado é menos 1, então menos 3. Tudo isso dividido por 4, certo? Então, 1 mais 2i raiz de 3, menos 3. Então, vamos escrever isso de uma forma diferente. Isso vai dar menos 2 mais 2i raiz de 3, tudo dividido por 4.
Em outras palavras, isso me dá menos 1 mais I raiz de 3, tudo dividido por 2, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu fiz essa conta, tá bom. Então, a única coisa que me interessa dessa conta é o resultado nesse momento, né? É importante, a conta é importante, mas nesse momento eu só quero saber qual é o valor desse y ao quadrado. Então, eu vou apagar tudo aqui para não atrapalhar. Então, y ao quadrado a gente viu que é igual a essa quantidade aqui. Agora, o que eu quero saber é se esse aqui é igual a 1 ou não. Mas esse aqui não é igual a 1, né? Não é igual a 1. Então, vamos continuar fazendo as potências de y, né? Agora, você entendeu o que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as potências de y até chegar numa potência que é igual a 1. Aí, essa potência, esse expoente, vai ser a ordem do elemento y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu y, separar aqui, aí eu vou apagar tudo, porque a gente entendeu a ideia do que tem que fazer, né? Aí, o meu y eu vou colocar lá em cima, e aqui eu acabei de calcular y ao quadrado. Agora, vamos calcular y ao cubo, né? Y ao cubo é igual a y, qual é a estratégia? Que pode ser escrito como y ao quadrado multiplicado por y, porque, claro, né, pelas propriedades das potências. Aí se trata simplesmente do y ao quadrado que eu calculei anteriormente, menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2, multiplicado por 1 mais i raiz de 3 sobre 2, que é o meu y. E aqui, se você lembra, no numerador você tem uma soma multiplicada por uma diferença. Aí você pode aplicar um dos produtos notáveis. Isso me dá i raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tudo dividido por 4, né? Então isso me dá menos 3, menos 1. Tudo dividido por 4. Então isso me dá menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Agora a pergunta que você tem que fazer é igual a 1? Não, é diferente de 1, né? Então, y ao quadrado não é 1, y ao cubo também não é 1, né? Agora eu vou apagar essas contas, porque o que a gente fez aqui é mostrar que y ao cubo é igual a menos 1, né? Que não é igual a 1. Agora, quem é y na quarta? Bom, y na quarta é fácil, porque é y ao cubo multiplicado por y, ou seja, y ao cubo é menos 1, então isso aqui é menos y, que é igual a menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Né? Eu troquei o y de sinal aqui e me deu menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Isso aqui também não é igual a 1, certo? Agora, vamos fazer y na quinta. Isso aqui é igual a... é igual a y na quarta multiplicado por y. Mas é mais fácil, na verdade, escrever como y ao cubo multiplicado por y ao quadrado, né? Porque y ao cubo é um número mais simples do que y à quarta. Y ao cubo é menos 1. Aí é só trocar o sinal de y ao quadrado, que eu já calculei lá em cima. Então vai me dar 1 menos... Bom, vamos escrever aqui menos y ao quadrado, né?
Então vai ser igual a 1 menos I raiz de 3 sobre 2. Que também não é igual a 1. Agora, para terminar, quando você faz y na sexta, isso pode ser escrito como y ao cubo, y ao cubo. Ou seja, menos 1 multiplicado por menos 1, que é igual a 1. Então, isso implica o que? Implica que a ordem de y é igual a 6. A ordem multiplicativa, né, de y é igual a 6. Agora, qual era uma maneira talvez um pouco mais rápida, que muitas vezes ajuda, né, para calcular essa ordem? Era lembrar de uma coisa que eu falei nas aulas. Bom, claro que você começa da mesma forma, então você tem esse y aqui, né? E aí você começa a fazer as potências e você percebe que y ao quadrado, né? Eu apaguei, mas não deveria ter apagado. Vamos ver aqui se... pronto, eu vou só apagar aqui embaixo. Então, suponha que você chegou aqui, né? Você conseguiu calcular y ao quadrado e y ao cubo, né? Aí você percebeu que nenhum deles é igual a 1. Agora, o que é que você poderia observar? Você poderia observar que do y ao cubo, você pode deduzir que y à sexta, o quadrado dele, né, é 1. Porque y ao cubo, eu já comentei, né? Menos 1 por menos 1 é igual a 1. Certo? Então, vamos aplicar um pouco, só para revisar também as coisas que eu falei. Então, vamos chamar de m a ordem de y, né? M é a ordem de y, né? É isso que eu quero calcular. Agora, y à sexta é igual a 1 implica que m divide 6. Porque o que é que eu estou aplicando aqui? Eu estou aplicando o fato que y a é igual a y a b se e somente se a é congruente a b módulo m. Módulo m, que é a ordem do elemento, né? Nesse caso, o 1 pode ser escrito como y elevado a zero. Então, eu estou dizendo que 6 é congruente a zero módulo m, ou seja, m divide 6. Cada vez que você tem um y elevado a alguma coisa que é igual a 1, por exemplo, y igual a t igual a 1, isso sempre implica que a ordem de y divide o expoente t, que nesse caso é 6, né? Então, m divide 6, mas se você pensa um pouco, m só pode ser igual a quais números? Quais são os divisores de 6? Bom, 1, 2, 3, 4 não é um divisor de 6, né? 5 também não, então 6 é um divisor de 6. Então, você percebe por que a teoria é útil? Porque aqui a gente conseguiu eliminar, entre os candidatos, né, a gente conseguiu eliminar os números 4 e 5, que na tratação anterior eu tratei, né? Eu calculei y na quarta e y na 5. Agora, mas eu acabei de mostrar para vocês que a m não é igual a 1, porque se a m fosse igual a 1, então y elevado a 1 seria igual a 1, mas y elevado a 1 não é igual a 1. E m não é igual a 2, porque y elevado a 2 não é igual a 1. E m não é igual a 3, porque y elevado a 3 não é igual a 1. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou eliminando esses três casos. Então, m é igual a 6. Certo? Então, nesse caso, não fez muita diferença, porque não era um exercício difícil.
mas, em geral, esse tipo de coisa ajuda. Agora, tudo bem. Então vamos fazer um exercício aqui. Eu escolhi um exercício. Tá, por exemplo, esse aqui. Esse também eu vou resolver de duas formas, porque eu tratei. Bom, você tem duas formas de resolver. Uma é mais ingênua e a outra é usando algumas coisas mais teóricas, né? Então, suponha de ter um grupo, né? G, grupo. Quando eu não falo nada é multiplicativo, notação multiplicativa. G pertencente a G de ordem, então um elemento de ordem igual a 12, 12, né? De ordem igual a 12, mostre que G elevado a 10 tem ordem 6. Então, tem duas formas de fazer isso. Uma é a de fazer as potências, como eu fiz no exercício anterior, ou seja, G elevado a 10, vamos chamar ele de Y, como no exercício anterior. Y igual G elevado a 10. Agora, Y ao quadrado é igual a G elevado a 20. Aí, quando você tem isso, você pode sempre reduzir o expoente módulo 12, né? Isso vai me dar G elevado a 8. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o princípio que fala que y elevado a A é igual a y elevado a B, se e somente se A é congruente a B, módulo a ordem do elemento, mas nesse caso o elemento tem ordem 12, né? Então, quando você tem um g elevado a 20 aqui, você pode reduzir o expoente módulo 12. E vai dar o mesmo elemento. É uma forma de simplificar o elemento, né? Você tem uma potência muito grande, mas lembrando que o elemento tem ordem 12, né? Você reduz o expoente módulo 12. Y elevado a 3. Bom, aqui você pode escrever, como no exemplo anterior, y multiplicado y ao quadrado, ou seja, g elevado a 10, g elevado a 8, e vai me dar g elevado a 18, e reduzindo o módulo 12, g elevado a 6, né? E lembra que g elevado a 8 não é igual a 1, e também g elevado a 6 não é igual a 1, por quê? Bom, porque se g elevado a 8 fosse igual a 1, então a ordem do elemento g seria menor ou igual a 8, né? Essa coisa aqui está dizendo que o fato que o g tem ordem 12 está dizendo que o menor expoente que você tem que dar a g para obter 1 é o 12, então 8 não pode ser, né? Agora, quem é y na quarta? Y na quarta bom, por exemplo, y ao quadrado, ou seja, g elevado a 8, g elevado a 8. Então, você entendeu como fazer essas contas, né? Então, g elevado a 16, reduzindo agora, me dá g elevado a 4, que também não é igual a 1, porque g tem ordem 12. Quem é y elevado a 5? Y elevado a 5 bom, por exemplo, y elevado a 4y, ou seja, g elevado a 4, g elevado a 10, que é igual a g elevado a 14, e reduzindo o expoente, g elevado a 2. E agora quem é y elevado a 6? Y elevado a 6 é y elevado a 5 multiplicado por y, ou seja, g elevado a 2, g elevado a 10, que é g elevado a 12, que finalmente, né,
reduzindo o expoente g elevado a zero, né, que é igual a 1. Então, isso significa que, bom, g ao quadrado também não é 1, então significa que, bom, o que é que eu fiz? Eu peguei y, que obviamente não é igual a 1, né? G elevado a 10. Aí eu comecei a fazer as potências, y ao quadrado não é 1, y ao cubo não é 1, y à quarta não é 1, y na quinta também não é 1, então y na sexta, por outro lado, é igual a 1. Então, a ordem de y é igual a 6, né? Porque a menor potência, o menor expoente que você tem que dar a y para obter 1 é igual a 6. Então, isso aqui é uma solução, tudo bem, funciona, dá certo, né? Mas, a gente fez nas aulas teóricas viu uma proposição que é muito útil para resolver esse tipo de coisa, né? A gente vimos que se eu tô resolvendo esse mesmo exercício agora, né? Usando uma técnica mais rápida. A gente viu que se a ordem de g é igual a n, então a gente deu uma fórmula para a ordem de uma potência g elevado a k. Isso era igual a n dividido pelo m de c entre n e k. Isso é uma fórmula que eu mostrei, né? Então, vamos aplicar ela nesse caso aqui. Qual é a ordem de g elevado a 10? A ordem de g elevado a 10 é igual a n, nesse caso é 12, dividido pelo m de c entre 12 e 10. Qual é o m de c entre 12 e 10? Bom, o m de c é 2, né? Porque 12 é 2 por 6, né? Ou, em outras palavras, 2 por 2 por 3. 10 é 2 por 5, né? Então, o maior divisor comum é 2. Né? Isso é uma coisa elementar. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, isso é uma maneira mais rápida de calcular a ordem de uma potência, né? E aqui tem um exemplo, talvez, eu vou só dar mais um exemplo, mas se trata só de aplicar aquela formulinha, né? Suponha de ter um elemento aqui de ordem 24. Eu estou seguindo o arquivo aqui. Vamos fazer só um momento. Sim. Vamos fazer a ordem, por exemplo. Qual é a ordem de x elevado a 402? Bom, isso aqui pode parecer mais complicado, mas tem várias formas de fazer. Então vamos fazer. Eu escolhi esse aqui porque é um pouco mais complicado, então tem duas formas de fazer. Então, uma é lembrar que o expoente pode ser reduzido módulo 24, né? Então, se você reduz o expoente módulo 24, isso aqui por exemplo, eu posso tirar do expoente 240, né? 402 é igual a 240
mais 162. Por que eu escrevi dessa forma? Porque é claro que isso aqui é divisível por 24, então isso vai me dar x elevado a 162, que é um número menor, né, mais fácil de tratar. Agora aqui eu tenho 162, eu posso escrever 162 como 120 mais 42. E por que eu fiz isso? Porque 120 é um múltiplo de 24. 120 é igual a 24 por 5, né? Então, isso aqui é igual à ordem de x elevado a 42. Eu estou substituindo a cada vez o número, o expoente, com um número que é menor que ele e congruente módulo 24 a ele, né? Aí eu posso continuar fazendo isso, né? 42 pode ser escrito como 42 é 24 mais 18. Então isso aqui é a ordem de x elevado a 18. E agora, quando eu estou na situação melhor, onde o expoente é reduzido ao máximo, né? Tipo, reduzido até o menor número possível, porque não tem como reduzir o 18 mais, porque ele é já menor que 24, né? A gente pode aplicar a fórmula, né? A fórmula é a ordem de x dividido pelo MDC entre 24 e 18. Qual é o MDC entre 24 e 18? Bom, isso é fácil, porque 24 é 6 por 4, 18 é 6 por 3, né? Então, isso aqui é 24 sobre 6, que é igual a 4. Certo? Tá certo, uma solução ótima. Agora, isso aqui é uma primeira solução, né? Uma segunda solução, que não precisava fazer as duas, né? Eu estou só explicando porque me dá a possibilidade de falar mais coisas. Então, a segunda solução é aplicar a fórmula diretamente. Então, ordem de x elevado a 402 é igual, obviamente, usando essa mesma fórmula, né? N, a ordem de x, que nesse caso é 24, 24 dividido por MDC entre 24 e 402. Agora, como é que eu faço para calcular o MDC entre 24 e 402? Bom, por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu posso aplicar. Agora se trata de calcular aquele MDC, né? Porque eu posso aplicar o algoritmo de Euclides, por exemplo. Ou então eu posso fatorar o 402. Agora, nesse caso, você poderia pensar que fatorar o número seja mais fácil de verdade, assim. É mais fácil, então você pode fazer isso. Então, mas eu quero fazer o algoritmo de Euclides também porque me dá uma oportunidade de lembrar como ele funciona, né? E, mas a ideia que, assim, eu não tenho tempo de falar muito sobre isso, mas a ideia é que quando você tem números grandes, o algoritmo de Euclides é a solução mais eficiente para calcular o MDC. Porque provavelmente você sabe que fatorar um número é um problema difícil. Fazer uma divisão com o resto não é um problema difícil. Ou pelo menos é menos difícil que fatorar.
Porque para fatorar você tem que escrever todos os fatores. Agora, numa divisão, você tem dois números e faz uma divisão com o resto, né? Então é mais fácil. E, quando eu falo mais fácil, eu quero dizer em termos algorítmicos, em termos que o computador demora menos tempo para calcular. Agora, como é que funcionava o algoritmo de Euclides? Primeiro você tinha que fazer a divisão com o resto entre eles. Então, 402 é igual a 24 multiplicado por... essa primeira divisão talvez vai demorar um pouco mais. Então isso aqui vai ser 360, 240, 10, 15, 360, 24, 48, então vai ser 16, né? E o resto da divisão vai ser 84, provavelmente vai ser 18. Vamos ver se é verdade. 24 por 16 é 94, 402, 404, 405, tá certo então, né? Eu acabei de calcular esse produto e deu 384. E então o resto da divisão é 18. E o quociente é 16. Então aqui eu escrevo 1 e aqui eu escrevo menos 16. Se você não lembra como funciona, volta para as aulas onde eu explicava. O que é que eu fiz? Eu fiz esse aqui menos esse aqui multiplicado por Q sendo 16, né, porque é o quociente. O resto é 18. Depois eu fiz esse aqui menos ele multiplicado por Q, que é 16, né? E agora tem que continuar. E aqui eu escrevi o resto aqui, né? E agora tem que fazer a mesma coisa aqui. 24 igual 18 mais 6. Então aqui o quociente é 1. Eu, o resto é 6. E agora, aqui de novo, né? 18 é igual a 6 por 3, então o resto é zero. Então quando o resto é zero, significa que o último número que apareceu aqui, nessa coluna, que não é zero, né? É o MDC. Então isso aqui no final, né, vai ser igual a 24 sobre 6, que é 4. E na verdade essas duas soluções que eu apliquei são a mesma solução, no sentido que nas duas eu reduzi o, o expoente módulo 24, né? Só que por dois motivos diferentes. Porque no primeiro era para aplicar aquela proposição, né? Que a x elevado a A é igual a x elevado a B se e somente se A é congruente a B módulo 24. E nessa segunda solução eu reduzi o 402 módulo 24 no sentido que eu fiz uma divisão com o resto, para poder aplicar o algoritmo de Euclides. Então você vê que as coisas no final elas estão todas entreligadas entre elas, né? Entreligadas. Tá bom. Então a gente aprendeu a aplicar essa formulinha. É bom fazer mais exercícios, né? E agora eu vou fazer o seguinte. É, conte os elementos de ordem 15 e de ordem 10 em C40, por exemplo. Ou deixa eu ver aqui.
fonte. Bom, C40 é o grupo cíclico de ordem 40. Então vamos dar o nome a um gerador dele, né? Ele é um grupo cíclico, ele tem 40 elementos. Quais são esses 40 elementos? Eles são 1, G, G ao quadrado, todas as potências até G elevado a 39, né? Porque G elevado a 40 é igual a 1. Então, G elevado a 40 é igual a 1. E na verdade, a ordem de G é igual a 40, né? Então, G elevado a 40 é igual a 1, mas também G elevado a qualquer potência menor que 40 não é igual a 1. Então, a ordem de G elevado a 40 é igual a 40. E, tá. E contar os elementos de ordem 10. Então, os elementos de G são dessa forma. G elevado a K. Todos os elementos de G, né, são dessa forma. Em outras palavras, G é igual ao conjunto das potências G elevado a K, onde K, a princípio, pode ser qualquer número inteiro, mas a gente viu que, reduzindo o módulo 40, né, a gente se reduz a esses 40, a essas 40 potências expoentes, né? Então, o que é que eu faço? Eu preciso pegar um G elevado a K e resolver essa equação aqui. Quando é que a ordem de G elevado a K é igual a 10? Aqui a incógnita é K, é uma equação, né? A incógnita é K e aí tem que resolver. Só que a gente tem uma fórmula para essa ordem aqui, que é a ordem de G, que é 40, né? Dividido pelo MDC entre 40 e K. E aqui, esse aqui tem que ser igual a 10, né? Em outras palavras, o que é que tem que reformulando, né? MDC entre 40 e K tem que ser igual a 4. 40 dividido por 4, né? É, 40 dividido por 10 é igual a 4. Agora, vamos então, fazer isso que você lembra, né? Eu vou só para ter um pouco mais de espaço. Vou escrever aqui em cima. Então, o que que tem que encontrar? Tem que encontrar é, os números, né? K, que você lembra está entre 0 e 39, né? Tal que o MDC entre 40 e K é igual a 4. Então, para que isso valha, né, o que tem que acontecer? K pode ser, por exemplo, bom, tem que ser um múltiplo de 4, né? Então vamos listar os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 não, porque a gente excluiu o 40, né? Agora, 4 é uma solução, sim, porque o MDC entre 4 e 40 é igual a 4. Mas 8 não é uma solução, porque o MDC entre 8 e 40 é igual a 8, né? Porque 8 por 5 é igual a 40. 12 é uma solução? Sim, porque... Bom, você tem que visualizar qual é a fatoração. Esse aqui é 4 por 3, né? Agora o 40 é 4 por 10, então pode ser escrito como
5 multiplicado 2 ao cubo, né? Então você tem que visualizar a fatoração de 40, né? Que é essa aqui, 5 por 2 ao cubo, né? E aí você vê que 2 ao cubo é igual a 8, então 8 é o MDC entre 40 e 8, então o MDC entre 8 e 40 não é igual a 4. Agora o MDC entre 12 e 40 é igual a 4, sim, porque você vê que tem um 4 aqui e que aqui não tem um fator 3, né? E assim em diante, né? Então aqui tem um 8 que divide 16 e 40, então ele não é. 20 divide 40, né? Então não pode ser uma solução. Lembra que eu estou selecionando os números k que verificam essa condição aqui, certo? Então o MDC entre, por exemplo, aqui, será que 24 é uma solução? Tem que ver se o MDC entre 40 e 24 é igual a 4 ou não, mas o MDC entre 24 e 40 é igual a 8, né? Porque 8 por 3 é 24, 8 por 5 é igual a 40. Então, não é solução. 28 é solução, porque é 4 por 7, né? 32 não é solução, né? Porque 8 é divisível por 8, né? 8 por 4. E 36 é solução, porque 36 é 4 por 9. Então, as soluções são... quais são os elementos? Então, a resposta, né? Tem 4 elementos de ordem 10. E quem são esses 4 elementos de ordem 10? Bom, são g elevado a 4, g elevado a 12, g elevado a 28 e g elevado a 36. Tá. Agora, então, também eu resolvi esse exercício aplicando aquela mesma fórmula, né? Só que o problema aqui é o contrário, né? O que é que eu fiz aqui? Eu escrevi a condição que eu precisava para que o elemento g elevado a k tenha ordem 10, né? A condição é essa aqui. E aí eu olhei quais números k entre 0 e 39 e verifica essa condição aqui, né? E agora, então vamos continuar. Conte os geradores ah, os elementos de ordem 15 em C15. Conte. Então C15 também é um grupo cíclico de ordem 15, né? E, a gente pode aplicar a mesma lógica, né? Então, a ordem de G, um elemento G elevado a K tem ordem 15, se e somente se, qual é a fórmula? É 15 dividido pelo MDC entre 15 e K é igual a 15, né? Se e somente se, MDC entre 15 e K é igual a 1. Então a gente está aqui, K está entre 0 e 14, né? Os elementos de G são G elevado a 0, G elevado a 1, G elevado a 2, até G elevado a 14.
E aqui a condição que temos que estudar é esse aqui, MDC entre 15 e K igual a 1. Mas, ok, então podemos fazer o quê? Podemos fazer a lista, né, dos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu não fiz, no caso anterior, eu listei só os múltiplos de 4, porque eu sabia que 4 tinha que dividir K. Mas nesse caso, a única coisa que eu sei por enquanto é que 1 divide K, né? Mas é claro que o MDC entre 15 e 0 não é igual a 1, porque não é igual a 0, né? Porque 0 não divide 15, por exemplo. 0 só divide 0, né? Nenhum número diferente de 0 é divisível por 0. É por isso que no exercício anterior eu nem considerei o 0 na minha lista. E, agora, o MDC entre 15 e 1 é igual a 1, então tudo bem. Entre 15 e 2 também é igual a 1. Agora, quando é que não é? Quando você tem, por exemplo, divisores, por exemplo, 3 e 5, né? O 10 também não é, porque 5 por 2. E 9 também não é, porque 3 por 3. Então, é mais fácil, às vezes, excluir os que não são soluções dessa equação aqui. Por que eu excluí o 9? Porque 9 é divisível por 3 e 15 também é divisível por 3. Porque, então, o MDC não pode ser 1. Por que eu excluí o 10? Porque 10 é divisível por 5, 15 também é divisível por 5, então o MDC entre os dois não pode ser 1. Então, por exemplo, aqui você vê que 4 é uma solução, 6 não é solução, né? Porque é divisível por 3, 7 é solução, 8 é solução. Ah, sim, eu não sei porque parei no 10, mas tem mais números. 11, 12, 13 e 14, né? Então vamos examinar, por exemplo, 12 não é solução porque é divisível por 3, mas os outros são soluções. Então 11, 13 e 14. Então, C15 tem quantos elementos de ordem? Tem 8 elementos de ordem 15. Quem são esses elementos? São g elevado a 1, g elevado a 2, g elevado a 4, g elevado a 7, g elevado a 8, g elevado a 11, g elevado a 13 e g elevado a 14. Agora, qual era uma outra forma de dizer isso, né? Uma outra forma de dizer isso é que, ou seja, C15 tem φ de 15 geradores. Φ de 15 é igual a 8, né? Geradoras. A gente viu, né? Bom, na verdade, é exatamente isso que eu fiz nesse exemplo, mas viu que um grupo de ordem cíclico, né, de ordem n, tem φ de n geradores. Um gerador de Cn é um elemento de Cn de ordem n. Ou, em outras palavras, o que acontece? Que C15, né, é o grupo gerado por G, mas é também o grupo gerado por G ao quadrado, é o grupo também gerado por G à quarta,
que também é o grupo gerado por G a 7, também é o grupo gerado por G elevado a 8. Esses elementos que eu encontrei, grupo gerado por G elevado a 11, que também é igual ao grupo gerado por G elevado a 13, que também é igual ao grupo gerado por G elevado a 14. Aqui eu estou fazendo afirmações bem fortes. Eu estou dizendo, por exemplo, aqui, que se você pega todas as potências de G elevado a 4, você consegue encontrar todos os elementos de C15, ou seja, você vai conseguir encontrar 1, G, G ao quadrado, G ao cubo, G à quarta, e todos os elementos, né? Até G a 14. E isso pode ser verificado à mão, obviamente, mas a gente usou um pouco de teoria. A gente usou umas fórmulas que a gente mostrou, né? Aí esses que eu listei aqui são os geradores de C15. E aqui outro exercício que você vê no arquivo é que C32 contém φ de 32 geradores, que nesse caso é igual a 16. Lembra que para calcular o que era φ? Φ de n é exatamente o que eu acabei de calcular, no caso de 15. Φ de n é igual ao número de inteiros k entre 1 e n, tais que o MDC entre n e k é igual a 1. Ou seja, cobrimos com n, né? Aí eu, no caso de 15, eu simplesmente, se você percebe, o que eu fiz é contar os números, né? Cobrimos com 15. Ou seja, tais que o MDC é igual a 1. Agora, para terminar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, na verdade, eu queria fazer mais dois exercícios. Ou mais alguns, vamos ver. Vamos falar um pouco sobre aqueles grupos que eu chamei de UN, né? Então vamos ver, por exemplo, U, uh, vamos ver um exemplo em que é cíclico, um exemplo em que não é cíclico. Então, vamos ver, por exemplo, U16, U de Z módulo 16Z, né? Isso aqui são as classes módulo 16 que são invertíveis no sentido multiplicativo, ou seja, se você lembra, são exatamente as classes coprimas. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Então, a gente tem um grupo aqui multiplicativo com 8 elementos, né? Bom, a pergunta é se ele é cíclico. Esse aqui é um grupo multiplicativo. Agora, vamos ver, por exemplo, 3. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela observação que um grupo de ordem n é cíclico se somente se contém um elemento de ordem n. Então, a ordem
de U16 é igual, a notação é essa, né? U16 igual a 8, né? Por que igual a 8? Porque eu fiz a lista aqui dos elementos do grupo, aí eu fui contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 elementos, né? Que é igual a φ de 16 também, né? E o n sempre tem ordem φ de n, né? Como a gente viu. Agora, eu preciso procurar um elemento de ordem 8, então, né? Agora, a ordem de 1 é igual a 1 porque é o elemento neutro. Qual é a ordem de 3? Bom, a gente tem que fazer as potências de 3, né? 3 ao quadrado, 9, né? Só que a gente pode aplicar uma coisa que a gente viu, que é que a ordem dos elementos de um grupo tem que ser divisores da ordem do grupo. Então, quais são os divisores da ordem? São 1, 2, 4 e 8, né? Então, o que pode acontecer a um elemento para ele, assim, todo elemento desse grupo tem ordem 1, 2, 4 ou 8, né? Então, o único elemento que tem ordem 1 é o elemento neutro. Então, os outros podem ter ordem 2, 4 ou 8. Como a gente está procurando elementos de ordem 8, né? Porque é isso que a gente está fazendo, a gente precisa mostrar que se é verdade que os outros elementos têm ordem 2 ou 4, né? Os elementos não iguais ao elemento neutro, será que eles têm ordem 2 ou 4? Ou será que alguns deles têm ordem 8? Então, para fazer isso, é suficiente calcular a segunda e a quarta potência de todo elemento, né? Então, por exemplo, aqui, isso me dá 9 ao quadrado. Agora, 9 módulo 16 pode ser escrito como menos 7. Bom, isso é 49, né? E agora você tem que reduzir o módulo 16 e me dá 17, eu acho. 1. Ah, sim, tá certo. Porque 48 é divisível por 16, né? Então isso vai me dar 1. Então, tá vendo? Isso mostra que a ordem de 3 é igual a 4. Agora, como eu já fiz muitos exercícios na aula de hoje sobre a ordem de um elemento, eu vou escrever aqui quais são as ordens dos elementos, você pode verificar, certo? Mas eu não estou. Se eu fizesse as contas, eu não estaria adicionando muito a que eu estou falando. Então, a ordem de 3 igual a 4, a ordem de 5 é igual a 4, a ordem de 7 é igual a 2, a ordem de 9 é igual a 2, a ordem de 11 igual a 4, a ordem de 13 é igual a 4, e a ordem de 15 é igual a 2. Então você percebe, né, que nenhum desses elementos não tem elementos de ordem 8. Então, de ordem 8, então o 16 não é cíclico.
não é um grupo cíclico, né? E, tá. Agora, vamos dar um exemplo em que ele é cíclico, né? Vamos pegar o 18. O de Z módulo 18Z. Aqui ele tem 6 elementos, né? Que são os números que são coprimos com 18? São 1, 5, 7 e 11. Não, 13, 13 e 17, né? Certo. 6 elementos. Tá. Agora, nesse caso aqui, a gente tem que é um grupo de ordem. A ordem de U18 é igual a 6, né? Por que igual a 6? Porque eu contei os elementos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então tem 6 elementos aqui. Agora, a pergunta é se ele é cíclico, né? É cíclico. Então, você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Lembrando que 6 é igual a 2 por 3. Você pega os elementos e você faz as potências, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o elemento 5 e as potências dele. Então, 5 ao quadrado é 25, módulo 18, 7. 5 ao cubo, 5 ao cubo é 5 ao quadrado por 5, né? Então, 7 por 5, que é igual a 35. Módulo 18 é 17. Agora, se você lembra do que eu falei, a ordem de 5 divide, a ordem do elemento 5 divide a ordem do grupo, então ele só pode ser 1, 2, 3 ou 6, né? Porque a ordem do grupo é 6. Mas essas contas que eu fiz aqui mostram que a ordem não pode ser 2 e não pode ser 3. Por outro lado, a ordem não pode ser 1, porque senão 5 seria o elemento neutro, né? Então isso implica que a ordem de 5, a ordem da classe de 5 é igual a 6. Então, o 18 é cíclico, né? Eu acabei de encontrar um gerador do grupo, porque é um elemento de ordem 6 dentro de um grupo de ordem 6, né? Então se trata de um grupo cíclico, certo? E, se você quer olhar quais são as potências da classe de 5, você pode fazer as potências desse elemento e você vai perceber que as potências da classe de 5 são todos esses elementos aqui, todos eles. Não nessa ordem, né? Mas não importa. É, bom, então isso aqui era um exemplo em que você tem um grupo que é cíclico, né? Só que quando você escreve ele não está claro por que ele deveria ser cíclico, mas quando você vai fazer as contas, né, você encontra um gerador, né? São todos grupos multiplicativos, né? A operação é a multiplicação entre classes, né? E agora, o que eu queria fazer para terminar é o seguinte. É um exercício que eu acho muito legal, que é esse aqui, ó. Seja G um grupo de ordem 15, ou seja, o tamanho de G é igual a 15, não, o número de elementos de G, e seja F, que vai de G para G, definida como f de x igual x ao quadrado,
Mostre que f é bijetiva. Mostre que f é bijetiva. Então, vamos começar mostrando que é injetiva, né? E você lembra que uma função é dita bijetiva se ela é injetiva ou sobrejetiva. Agora, essa função aqui, ela o que é que ela faz? Ela pega um elemento do grupo e leva ao quadrado, né? Então, isso não tem nada a ver com a parábola, né? Se você pensa, porque esse conjunto G não é o conjunto dos números reais, né? É um grupo que a gente não conhece, só sabe que ele tem 15 elementos. Então não tem nada a ver com a parábola. Então, o que é que eu preciso fazer? Bom, eu preciso aplicar a definição. Então, de função injetiva. Então, suponha que f de Azinho é igual a f de Bzinho, né? Ah, desculpa. Eu esqueci de escrever aqui no texto do exercício, que está escrito aqui no arquivo, né? Que esse grupo ele é comutativo, né? Comutativo. Tá. Então, nesse exercício aqui, você tem um grupo que é comutativo, né? Que eu esqueci de escrever, com 15 elementos. Então, é isso que a gente sabe sobre G. Então, vamos mostrar que essa função aqui é bijetiva. Então, para mostrar que é injetiva, suponha que f de A é igual a f de B. Então, o que é que eu posso escrever? Bom, f de A é igual a ao quadrado, f de B é igual a b ao quadrado, né? Agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso passar o b ao quadrado aqui à esquerda, né? É equivalente, né? Agora, lembrando que a operação aqui é comutativa, vamos fazer os passos. Então, isso aqui me dá A, B inverso, B inverso, igual a 1. Lembrando que é comutativa, a gente pode trocar esses dois de posição, certo? Então, o que é que me dá isso? Me dá que AB inverso, AB inverso é igual a 1. Ou seja, em outras palavras, AB inverso ao quadrado é igual a 1. Tá, então seja x esse elemento aqui, AB inverso, né? Que é um elemento de G. G é um grupo, eu estou multiplicando dois elementos desse grupo. Então temos que... Qual é a ordem de x? A gente sabe que x ao quadrado é igual a 1. O que é que podemos deduzir, porque está escrito aqui, né? Que x ao quadrado é igual a 1. O que é que podemos deduzir sobre a ordem de x? Que a ordem de x divide 2. É a observação que eu sempre uso, né? Se x elevado a uma certa potência é 1, então a ordem de x divide aquela potência, divide aquele expoente. Mas a ordem de x, então, só pode ser o quê? Quais são os divisores de 2? A ordem de x, então, só pode ser 1 ou 2. Mas, o que é que a gente sabe? Mas, a ordem de x, a gente viu que divide a ordem do grupo. Isso é uma coisa que a gente viu, né? Que é igual a 15. Aqui que a gente usa que o grupo tem ordem 15. Quando você tem um elemento x de um grupo qualquer finito, a ordem do elemento divide a ordem do grupo, né? Então, a gente sabe que esse elemento x, além de ter ordem que divide 2, a sua ordem divide a ordem do grupo, que é 15.
Mas se você combina, né, esse fato aqui, que a ordem de x é 1 ou 2, com esse fato aqui, isso implica que a ordem de x não pode ser 2, porque 2 não divide 15, né? Então, agora você lembra do texto do exercício? Está escrito aqui ao lado, né? Então eu vou apagar para poder continuar aqui. E o que é que isso implica? Vamos escrever aqui. Isso implica que a ordem de x é igual a 1. A ordem de x é igual a 1. Mas no nosso grupo, em qualquer grupo, né, o único elemento de ordem 1 é o elemento neutro. Na notação multiplicativa, o elemento neutro é indicado por 1. Então isso implica que x é igual a 1. Mas quem é x? X é definido como A multiplicado por B inverso. Então, AB inverso é igual a 1. Então, multiplicando a direita por B, multiplicando a direita por B, A igual a B. Que é exatamente o que eu queria mostrar, porque definição de injetiva é que se f de A igual a f de B, então A igual a B. Então, eu supus que f de A igual a f de B, e mostrei que A igual a B. Então, isso termina a demonstração do fato que essa função é injetiva. Agora, vamos mostrar que é sobrejetiva. Sobrejetiva. Então, então f, né, é uma função que vai, vamos só repetir aqui, né, definida como f de x igual a x ao quadrado. E tá. Então, o que que precisamos fazer? Então, seja g pertencente a g, quero mostrar que existe x pertencente a g tal que f de x igual a g, certo? Ou seja, ou seja, x ao quadrado é igual a g. Agora vamos, porque f de x é igual a x ao quadrado, por definição de f, né? Então vamos escrever o que a gente sabe. Sabemos que a ordem de g é igual a 15. G tem 15 elementos. Então, a ordem de g, de gzinho, agora é o gzinho, né? Divide a ordem do grupo, que é 15. Então, em outras palavras, o gzinho elevado a 15 é igual a 1. É equivalente. Dizer que ordem de g divide 15 e dizer que gzinho elevado a 15 é igual a 1. Dizer que a ordem do gzinho, o elemento, né, é igual a 15, divide 15, né? E dizer que gzinho elevado a 15 é igual a 1 é exatamente a mesma coisa. É equivalente. Então eu poderia até escrever equivalente aqui, mas não precisa, né? Então, o que é a ideia aqui? A ideia é pegar essa igualdade aqui e multiplicar os dois lados por g. G elevado a 16 é igual a g. Né? Por que isso é bom? Porque agora o g elevado a 16 pode ser escrito como g elevado a 8 elevado ao quadrado. Né? Então, escolhendo x igual a g elevado a 8, temos que x ao quadrado é igual a g. Certo?
eu acabei de mostrar que vale essa igualdade. Então, fazendo essa escolha de x igual a g elevado a 8, temos que x ao quadrado é igual a g elevado a 16 mais g elevado a 16 é igual a gzinho, né? G.